Bom dia a todos, alunos, professores e todos aí que queiram acompanhar mais essa aula do 8º ano. Um tema muito legal que é sobre blocos regionais da América. E a habilidade da aula de hoje, EF08G12. Analisar a importância dos principais organismos de interação do território americano. Identificar as origens de formação de blocos regionais e comparar as características desses blocos, especial na América Latina. Unidade temática, conexões e escalas. Objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Perfeitamente. E falando de América, tem um lado, né, que a gente vai sempre comentar, né, principalmente quando falamos aí de América Latina, que é sobre o ODS 1, que fala aí sobre a erradicação da pobreza, né? Quem sabe um dia chegamos aí, né, zerar a pobreza aí no mundo. É utópico, né, mas não é impossível. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 1. O primeiro dos 17 objetivos é a erradicação da pobreza, isto é, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Você sabia que quase metade da população mundial vive com menos de $2,50 por dia? São mais de 3 bilhões de pessoas nessa situação. Dessas, mais de 1,3 bilhões vivem com menos de $1,25, faixa que é considerada de extrema pobreza. Você conseguiria viver com isso? As consequências são nefastas. De acordo com a Unicef, morrem 22 mil crianças todos os dias devido à pobreza. 805 milhões de pessoas não têm comida suficiente para sobreviver. E se você acha que hoje todo mundo tem celular com internet? Pense de novo, cerca de 15% do mundo sequer tem eletricidade. Isso equivale a mais de 1 bilhão de pessoas ou aproximadamente 5 Brasis. Os contrastes são enormes. Num extremo, há desperdício e pessoas obesas. No outro, tem escassez e pessoas morrendo de subnutrição. Enquanto alguns fazem fila para adquirir o último modelo de celular, outros fazem fila para conseguir um copo d'água. Enquanto alguns países gastam milhões em armas, muitas famílias trabalham exaustivamente apenas para sobreviver. Com os objetivos do milênio firmados no ano 2000, conseguimos reduzir a pobreza. O objetivo agora é avançar dentro do tema e acabar de vez com ela. Isso é possível por meio de estratégias como a implementação de medidas e sistemas de proteção social adequadas, maior acesso das camadas mais pobres a serviços básicos, direito à propriedade, estímulo ao mercado de consumo local, entre outros. É um grande desafio, mas que deve ser enfrentado. Estamos apenas começando. Não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Isso aí, né? Então, na realidade, nós temos, né, essa questão aí da pobreza, principalmente quando falamos de América Latina, né, no caso do México até o Uruguai, né? Então tem essa relação. E organismos internacionais, né, que tem muito a ver também com os blocos regionais, uma das intenções é essa, de tentar aproximar cada vez mais esses países, né, com uma relação econômica, com uma relação política e até uma relação social, para ver, né, se conseguem, né, nivelar cada vez mais por cima essa relação dos países. Então a intenção desses organismos internacionais e de blocos regionais também, logicamente que o carro-chefe é a parte econômica, mas também tem que visualizar a parte social, porque, né, a parte socioeconômica aí, ela é importante aí em vários aspectos aí. Quer falar alguma coisa, Ju? Eu não, tá tudo bem, todo mundo quietinho aqui, só deram um bom dia. Então vamos lá, né? Vamos participar. Ah, mas tem uma pessoa aqui, ó, o professor Luiz Fernando lá de Educação Física. Luiz Física. Fernando de Educação Física. Está presente aqui, ó, participando da aula de Geografia. Manda um abraço aí, grande abraço, Luiz Fernando, sempre participando das aulas de Geografia, mesmo sendo professor de Educação Física, hein? Chique. Então vamos lá, blocos regionais, olha lá, vamos ver o que são aí os blocos regionais. A noção de blocos comerciais foi moeda corrente no início da década de 1990, forjada a partir da expectativa de que, com o fim da polarização política e militar, isso aí nós estamos falando aí principalmente da questão da Guerra Fria, os interesses econômicos iriam predominar nas relações internacionais.
Como decorrência dessa predominância, os conflitos internacionais tenderiam a opor interesses comerciais que redundariam, por sua vez, na formação de blocos, a exemplos dos blocos americano e soviético durante a Guerra Fria. Porque é lógico que, terminando, né, a questão lá da Guerra Fria, principalmente com a dissolução da União Soviética, né, que começa em 1989, né, com a queda do Muro de Berlim, se concretiza em 1991, com a separação das 15 repúblicas soviéticas. Então, a questão econômica ela acaba prevalecendo nessa relação político-militar. Então, nós tínhamos uma bipolarização na Guerra Fria entre Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética numa forma comunista, né, de ideologia econômica, para fazer aquela multipolarização, logicamente, né, seguindo junto com a unipolarização, que a potência dos Estados Unidos continua, né, sendo, né, o todo poderoso, vamos dizer assim, entre aspas, e aí essa formação dos blocos econômicos tem o quê? Fazer com que, né, se calhe à frente dos Estados Unidos quanto à questão econômica. Então começam a surgir blocos, mas esses blocos começam a surgir já na década de 50, que é o caso aí da União Europeia, né? Vão se formando aí na América na década de 60, né, com uma comunidade andina que a gente vai ver, né? Depois vem aí o Mercosul, né, que é o bloco aí que o Brasil pertence. Então esses blocos aí eles vão tentando se ajeitar para bater de frente aí nessa relação, né, política e econômica com países, né, que há muito tempo aí dominam, né, essa área econômica do mundo, tá certo? E aí nós vamos ver aí um mapa, né, que vai mostrar aí alguns blocos econômicos. Vamos dar ênfase aí na relação da América, tá? Então nós temos aqui os blocos econômicos no continente americano, né? Os principais dele aí, em amarelo, tá aí o NAFTA, né? Que nós vamos ver mais para frente. Nós temos aí a comunidade andina, que está aqui em laranja, né? Nós temos aqui o Mercosul, que está em verde. E aí nós temos uma comunidade centro-americana aqui que está em rosa. Nós temos outras organizações, outros organismos aí no continente americano, que eu até tenho um diagrama no final da aula que eu vou apresentar para vocês. Mas esses 4 aqui, eles são os 4 principais que nós temos aí, que nós vamos acabar estudando, né, um pouco nessa aula aí, tá certo? Então vamos lá ver lá o Mercosul, que é o que o Brasil faz parte. Então vamos lá. Fundado em 1991, o Mercado Comum do Sul é a mais abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e da reaproximação entre os países da região ao final da década de 1980. O Mercosul é um instrumento fundamental para a promoção da cooperação, do desenvolvimento da paz e da estabilidade na América do Sul. É o principal instrumento com que o Brasil conta para cumprir o disposto no parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal, segundo o qual a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, quando a gente fala em bloco econômico, na realidade, vai muito além da economia, né? Tem o aspecto político, né? Uma relação política entre os países, tem uma relação social, porque o crescimento social dos países, né, desenvolvendo junto com a economia, faz com que haja um mercado consumidor. Então, os blocos regionais eles têm esse interesse de se fazer essa, né, relação em vários aspectos dentro do país, tá certo? E aí nós temos aí o Tratado de Assunção, que é o pontapé inicial para, né, esse bloco que nós temos aí do Mercosul. Então, aí acompanha na tela o Tratado de Assunção, que foi assinado aí em 26 de março de 1991, é um instrumento fundacional do Mercosul. Estabeleceu um modelo de integração profunda que visa a formação de um mercado comum com livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos, a adoção de uma política comercial comum e a harmonização de políticas setoriais. O livre comércio no interior do Mercosul foi implementado por meio do Programa de Desgravação Tarifária prevista pelo Tratado de Assunção, que reduziu a zero a alíquota do imposto de importação para o universo de bens. Então nós temos aí uma tarifação comum entre os países que são membros efetivos
do Mercosul, que a gente vai ver aí mais para frente, né? E tem uma tarifa externa comum, que é a famosa TEC, que é aí a relação, né, dos países vendendo, desses países que são membros efetivos do Mercosul, vendendo os seus produtos para fora com alíquotas semelhantes a todos os países e quando também recebem produtos de outros países, né? Então essa relação é uma relação comum, por isso que fala em mercado comum. A intenção é que se torne uma zona de livre comércio, porque, né, como falou, ainda tem uma tarifa aduaneira, que é as tarifas de exportação e de importação, mas a intenção é transformar o Mercosul numa zona de livre comércio entre os países membros efetivos, tá certo? E aí nós temos aqui a composição do Mercosul, tá? Então os membros fundadores do Mercosul são o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que fala que é signatário, são que assinaram aí o Tratado de Assunção. A Venezuela aderiu ao Mercosul em 2012, mas foi suspensa em 2016, né, por descumprimento do protocolo de adesão, né? E aí, em 2017, em agosto, aplicou-se à Venezuela a cláusula democrática do protocolo de Ushuaia, que condiciona a participação do bloco ao respeito à democracia. A gente sabe, né, que a Venezuela está ainda, né, com um processo aí político, né, muito confuso, né, na relação governo e população, por isso que ainda continua suspenso aí e em agosto aí aplicou-se aí esse tratado de Ushuaia que tem a ver com a questão governamental do país, tá? Todos os demais, como pode voltar lá, todos os demais países sul-americanos relacionam-se com o Mercosul na qualidade de estados associados. A Bolívia tem o status de estado associado em processo de adesão, né? Já faz alguns anos que a Bolívia tem interesse de ser um membro efetivo junto com os outros países aí. Lembrando que o Paraguai também foi suspenso em 2012 por causa do impeachment, né, aplicado aí no presidente da época, Fernando Lugo, mas retornou aí em agosto de 2013 com, né, as novas eleições e a posse do novo presidente, que foi o combinado. Como não teve, foi uma relação mais política do que econômica, então se aguardou o processo aí de eleições para o novo presidente, aí o Paraguai pôde votar, o que não acontece até hoje com a Venezuela, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que tem um mapa aí mostrando aí os países aí do Mercosul, né? Os que estão em verde são os países membros, né, que estão lá relacionados, né? E nós temos aí em vermelho o país suspenso, que é a Venezuela, e o azul, que é o país candidato a ser membro associado, membro efetivo, que é a Bolívia, tá certo? Outros países da América Latina fazem acordos separados, né, dentro do Mercosul, né, que é o caso aí do Chile, da Colômbia, mas eles não pertencem ao Mercosul e nem têm interesse em participar. Quero agradecer aí a todos pela grande e ótima participação, principalmente no chat aí. Mandar de novo um abraço pro professor Luiz Fernando, que está animado aí, mandando várias figurinhas aí de geografia. Obrigado aí, Ju, pela parceria. Um forte abraço a todos e até a próxima.